Bom dia, galerinha. Vamos continuar com mais uma aula com o assunto do segundo ano, que o tema é padrão de beleza. A gente já viu alguns slides, então eu vou continuar de onde a gente parou, tá bom? A gente já passou por isso aqui, a gente viu que beleza era algo subjetivo, a gente viu que o padrão de beleza já foi gordinho, já foi o padrão de beleza magrinho, e hoje em dia a gente tem um padrão de beleza com magro, né? Pouca gordura e muitos músculos. Esse é o padrão atual. E a gente parou nessas fotos, né? A gente viu que não é para a gente sair dessas aulas olhando o mundo de maneira radical, né? Criticando quem adere ou quem gosta de seguir os padrões de beleza. Não é esse o objetivo. Né? O objetivo é mostrar que existe um outro caminho para quem não quer seguir e que não existe caminho errado. Qualquer caminho ele é válido desde que você consiga se sentir feliz com você, né? E a gente passou por esses slides e não deu tempo de falar das imagens. A gente parou nesse slide aqui, onde nenhum dos caminhos é certo ou errado por si só. Então, mas a gente não viu essas fotos. Essa foto ela é bem interessante porque ela traz ali as marcas de uma cirurgia plástica. Não sei se vocês já viram na internet, em alguma reportagem, mas quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia plástica, o médico antes ele faz as marcações com as canetinhas. Não é exatamente como está na foto aí, mas existem umas marcações que são feitas na pele. E aí é interessante porque essa mulher da foto é uma mulher que pra gente, se a gente for analisar friamente, ela está dentro do padrão de beleza atual, então ela teria pouca coisa para mexer. Mas ela tá também ali com uma Barbie na mão, e essa Barbie ela traz uma referência como se essa mulher que já está no padrão quisesse ainda assim estivesse insatisfeita. E aí parece ali na imagem, né, que ela tá mostrando pro médico como a gente vai cortar o cabelo e leva foto de alguém, né, e fala, ó, eu quero o cabelo igual a esse. O que a imagem parece é isso, que ela tá levando a Barbie pro médico e dizendo, ó, o meu referencial é esse. E o que eu quero ficar parecida, eu quero um corpo parecido com esse. E aí tem as marcações ali no corpo dela, né? Ela vai afinar a cintura, colocar os seios mais para cima, afinar o pescoço. Então é uma imagem bem impactante e interessante para a gente pensar sobre ela. Principalmente por essa mulher já estar dentro do padrão. E a gente tem também essa outra imagem. Essa segunda imagem eu sempre trago ela como uma referência de mudança. Essa propaganda, ela tem ali mulheres com outros corpos. Claro que ainda está longe de atingir a diversidade que o nosso país tem, mas é um avanço dentro das propagandas, que na época que foi vinculada era um avanço muito grande. Hoje a gente até vê as campanhas de propaganda tentando, principalmente desses produtos de beleza, né? Tentando ser mais diversificadas, tentando atingir outros tons de pele, tentando atingir corpos mais gordinhos, mais magrinhos, hoje em dia. Mas quando essa campanha foi lançada, não. Nas propagandas só apareciam aquelas modelos magras e a Dove ela vinha com uma campanha diferenciada, colocando vários tipos de corpos e eu achava bem interessante, sempre achei. E aí eu trouxe uma das campanhas que é pra gente pensar que ali essa campanha traz um sentido ali de felicidade, tá todo mundo rindo, gargalhando, com vários corpos, que é legal pra gente também pensar que dá pra ser feliz não estando no padrão de beleza.
Não é fácil, mas dá. É esse o nosso caminho, né? A gente está traçando um caminho onde a gente consiga ser feliz, tanto se a gente quiser seguir o padrão, mas que a gente consiga ser feliz também se a gente decidir não seguir o padrão. E aí não tem caminho fácil, né? A gente já discutiu sobre isso. Não tem caminho fácil e também não tem caminho errado por si só. Não há padrão de beleza que possa incomodar uma pessoa feliz consigo mesma. Mas para a gente chegar nesse nível também não é tão simples. A gente pode, eu não lembro se eu falei na última aula, a gente parou mais ou menos aqui, algumas salas eu consegui comentar, outras não, para a gente também não cair no erro, que é um erro muito comum, de fingir uma autoaceitação. Tá muito em alta hoje isso de se aceitar, de ser feliz consigo mesma, principalmente na rede social. Então a gente acaba expondo muita coisa que não é verdade. Então a gente acaba expondo e se expondo, né? Porque se você não está feliz consigo mesma, se você não aceita o seu corpo, e aí você vai lá e tira uma foto naquele momento e posta no Instagram com a legenda de autoaceitação, em algum momento você vai olhar para aquela foto depois e vai se arrepender de ter postado, se realmente aquilo não for verdadeiro para você. Existe muito esse movimento hoje em dia. Tem muitas pessoas que fingem uma autoaceitação, e isso também é perigoso. Não é aonde a gente quer chegar. É muito pouco, isso é muito frágil, muito fútil pra gente. Ah, o meu objetivo é postar uma foto no Instagram aceitando o meu corpo. Não. Esse objetivo é muito fútil. Pode ser. A gente sabe que o Instagram tem muita mentira. Pouco do que tem ali é realmente a realidade. Então, a gente precisa ir além de Instagram. Existe vida além de Instagram. E aí a gente tem agora um teste rápido, né? É um teste que eu faço nas aulas, e aí dá um movimento na aula quando o aluno já está ali quase cochilando. Aí a gente faz esse testezinho. Hoje, com uma aula gravada, ele vai ficar um pouco sem sentido, mas na aula ele é interessante porque ele mexe com a aula. Mas vocês podem tentar responder também. A pergunta é: existe uma revista, né, People, em que ela fazia, não, nem sei se ainda tem, mas ela fazia todo ano a eleição da mulher mais bonita do mundo. E em 2006 foi uma dessas. E aí, quem vocês acham que foi a mais bonita do mundo em 2006, diante de tudo que a gente vem discutindo aqui sobre o padrão de beleza? O que é que vocês acham aí? Já deu tempo de escolher, né? Então, a Angelina Jolie foi a escolhida. E aí, em 2007, a gente tem as mesmas opções. Quem foi escolhida em 2007? Tem a Drill. E em 2014, então perceba, 2006, 2007, e aí quase 7 anos, 8 anos depois, a gente tem uma mudança. Em 2014, Lupita ganhou como a mulher mais bonita do mundo pela revista People. E aí trouxe uma discussão muito grande sobre os padrões de beleza. É interessante que a mulher negra ela ocupe esse espaço, mas a gente precisa pensar muito sobre essa conquista. O fato da Lupita ter ganhado lá em 2014 esse prêmio, ele acaba com o padrão de beleza. Ele diz assim: ah, vencemos, então agora toda negra ela vai ser a sua beleza, ela vai ser valorizada porque a Lupita ganhou. A gente está hoje em 2021, isso foi em 2014.
E a gente sabe que hoje a gente está muito longe disso. Então a gente sabe que foi um primeiro passo, que é um passo importante. Precisa a beleza negra, ela precisa conquistar esses espaços, mas ele não é um passo que conquistou, ganhou o título de mulher mais bonita do mundo e acabaram os padrões. Não é bem assim, né? A gente vem discutindo muito sobre isso e a indústria da moda, como a gente já discutiu, ela ganha muito com esse padrão de beleza atual. Ganha muito. Então não é uma briga fácil. Fora que, falando sobre esse prêmio da Lupita, outras coisas estavam envolvidas quando ela ganhou o prêmio em 2014. Em 2014 ela ganhou o prêmio, mas ela não apareceu, né, no mundo das artes em 2014. Então, o que foi que levou Lupita a ganhar esse prêmio em 2014? Lupita precisou ser indicada ao Oscar. Não sei se vocês já assistiram. 12 anos de escravidão. Então o filme foi indicado ao Oscar. Lupita ficou no auge, né, da fama. Ficou muito falada. Lupita também é escritora de livros. Lupita tem ajuda, tem ONGs ajudando, faz ajudas. Então várias coisas estavam envolvidas para que Lupita ganhasse o prêmio de mulher mais bonita do mundo. O que, por exemplo, para outras atrizes não foi necessário. Então a gente precisa entender tudo que está envolvido nesse prêmio. Será que foi um prêmio realmente valorizando a beleza dela? E eu sempre vou bater nessa tecla. Claro que foi um passo importante, mas a gente precisa, para a gente não cair no erro de fechar os olhos. Deu um passo importante, fecha o olho para tudo que aconteceu, né? É só para a gente começar a pensar sobre isso. A gente tem também um outro caso, né? A gente agora vai falando de padrões de beleza. A gente veio para essa questão do negro que não é contemplado dentro desse padrão de beleza. E aí tem uma situação bem interessante que eu lembrei quando eu estava fazendo os slides. E aí não vai muito no assunto do padrão de beleza, mas vai sobre o assunto da discriminação, do fato da cor da pele interferir. E aí eu lembrei desse fato que em 1914, um jogador chamado Carlos Alberto entra em campo pelo Fluminense disfarçado de branco, com generosas camadas de pó de arroz. Somente a partir de 1920, os negros são aceitos no futebol. Então, para vocês entenderem o que está se passando, o negro, em 1914, não era permitido jogar futebol no Brasil. Galera, vamos fazer uma continha rápida? 1914 foi outro dia. É aproximadamente 100 anos atrás. Então, vamos pensar sobre isso. Há 100 anos atrás, a gente tinha a proibição do negro no futebol. Não é tanto tempo assim. Então, o negro não podia jogar futebol. O Fluminense, vendo que tinham vários negros que jogavam muito futebol, não queria perder essa oportunidade. Então, Carlos Alberto entra em campo, ele coloca umas camadas de pó de arroz para tentar ficar um pouco mais branco e jogar sem ser discriminado. Tem uma foto dele aqui. Eu fico imaginando, e aí somente isso gerou uma discussão. Essa discussão foi aumentando ao longo dos anos, até que 5 anos depois, 6 anos depois, o negro fosse autorizado a jogar futebol. Eu fico pensando nessa história de Carlos Alberto, como é que funcionava o suor, né? Como é que ficava o pó de arroz quando ele suava, se não ficava aquela marca escorrendo de pó de arroz com suor. Mas é uma curiosidade que é interessante, que traz um pouco do que a gente viveu há 100 anos atrás. Quem tem aí seus avós, bisavós com cento e poucos anos,
viveu isso aí. Eu tenho uma minha bisavó que tem 99 anos, então ela viveu isso aí. É uma história recente do nosso país. E a gente tem agora algumas imagens para a gente refletir e finalizar o nosso slide sobre esse assunto de padrão de beleza. Essa primeira imagem é uma imagem de uma criança e eu acho interessante por ser uma criança, porque quando a gente fala de padrão de beleza, a gente está ligando sempre o padrão de beleza ao adolescente, ao adulto jovem, mas a gente não fala muito do padrão de beleza com as crianças. E é muito interessante a gente falar do padrão de beleza com as crianças, porque eu, por exemplo, tenho em casa uma menina de 10 anos e é claro para mim como tudo isso aí tem interferência na vidinha dela. Então a imagem traz mais ou menos isso, né? O padrão de beleza na infância. Traz uma criança com as dobrinhas na barriga e uma imagem ali no colo e ela tentando cortar a barriga para ficar com a barriga igual daquela imagem. Então é bem impactante e nos remete a essa influência do padrão de beleza lá na infância. Essa imagem também eu acho maravilhosa, maravilhosa mesmo. Essa princesa é a princesa da Disney, conhecida como Bela. Então, teoricamente, ela deveria se achar linda. Mas essa imagem, ela traz pra gente, aqui no fundo, perceba, é uma foto. O fundo é uma foto de um consultório e ela ainda em formato de desenho, né? Então traz pra gente mais ou menos essa ideia de que ela, de algum modo, conseguiu vir para o nosso mundo. E a imagem traz que, no nosso mundo atual, na nossa realidade, até a Bela, que é a princesa mais bonita, teria alguma coisa para retocar no rosto. Ali de novo a gente está vendo as marquinhas, né, de cirurgia plástica, de botox. Então, a Bela no nosso mundo se sentiria infeliz com a sua aparência, que remete muito a tudo aquilo que a gente já discutiu, que o objetivo desse padrão de beleza é deixar a gente cada vez mais infeliz. Então, até a Bela, na nossa realidade, ficaria infeliz e buscaria os tratamentos estéticos para mudar a sua aparência. Muito interessante essa imagem. E essa última imagem, galera, hoje em dia ela já perdeu um pouquinho o sentido, ela já não é tão interessante quanto eu já usei alguns anos atrás, porque a gente já tem algumas bonecas hoje diferentes. Mas quando ela surgiu, a gente só tinha Barbie, e aí surge essa boneca, surgiu na época no Facebook, essa imagem dessa boneca. E aí, muita gente falando, né, elogiando. Finalmente a gente vai ter uma boneca que represente o povo negro. E é mais ou menos aquela questão da Lupita, né? É um primeiro passo que é interessante que aconteça, mas a gente não pode fechar os olhos. Aconteceu e a gente fecha os olhos. É um primeiro passo, é importante, mas a gente precisa continuar pensando, criticando para evoluir. E se a gente for parar para pensar um pouquinho, a menina negra, quando ela olhar para essa boneca, ela vai continuar não se sentindo representada da mesma maneira que acontecia com a boneca loura lá, a Barbie. Porque ela vai olhar para essa boneca e vai ver que o cabelo dela não é igual ao cabelo da boneca. Ela vai olhar para essa boneca, vai ver que o olho dela, o nariz, a boca não são iguais a tudo que ela tem no corpo dela. Então ela vai continuar se sentindo excluída, sem referência. Beleza? A gente termina esse slide de padrão de beleza. A gente vai ter uma aula só para tirar dúvida. Então, quem quiser assistir a aula de novo, volta, assiste. O bom da aula gravada é isso, que dá para assistir várias vezes.
assiste. Quem tiver dúvida, anota. Já pode mandar a sua dúvida lá na sala de aula. Ou, se quiser esperar, a gente vai ter uma aula ao vivo só para dúvidas. Eu não vou repetir isso que eu já falei. Eu vou somente tirar as dúvidas. Beleza? Então, um grande abraço e uma boa semana para todos.